Olá, estamos de volta para mais uma conversa a respeito de semiótica e conforme nós prometemos no nosso último encontro, nós vamos falar hoje sobre a questão do ator e do actante sujeito. O que é o actante sujeito? É o sujeito da ação. Por isso que ele é actante, porque ele age, né? Ele faz as coisas acontecerem dentro da narrativa. E o ator? O ator é aquele que é revestido de um papel temático. Então, para Greimas, o ator ele é visto como o sujeito da enunciação. Lembrando que as informações que são base para esse bate-papo, de base científica, estão retiradas da minha tese de doutorado, o percurso semiótico do actante sujeito John the God-Man. Percurso semiótico do sujeito John, o homem-deus, que foi a aplicabilidade da teoria semiótica de Greimas na letra da música God, de John Lennon. Então, você tem que compreender, eu preciso compreender também que o compositor em teoria greimassiana pertence à enunciação, o compositor. Já que a gente está falando de música, né? E o intérprete ao enunciado. Então veja bem, ó, compositor, enunciação. Intérprete, aquele que canta, como a Janis Joplin que está interpretando Summertime. Aqui, ó, tá ouvindo? Então ela pertence já ao enunciado. O intérprete ao enunciado, que ela está proferindo o texto, né? Está cantando Summertime. E o compositor já ele pertence ao mundo da enunciação, que está fora do enunciado, é um mundo bem mais vasto. Então, a enunciação você tem como englobante, né? E você tem o enunciado como englobado. Muito bem. Tati parece não pretender traçar distinção entre enunciação e enunciado quando ele fala dos dois, do compositor e do intérprete. Segundo Jean-Claude Coquet, o sujeito da enunciação se faz presente no enunciado. E ele traz à tona o pensamento de Emily Benveniste, né, que dizia sobre as marcas, né, shifts em inglês, que são deixadas dentro do texto. Mônica Hector, que foi minha orientadora em parte do meu doutorado sanduíche que eu fiz na Carolina do Norte, uma cidadezinha chamada Chapel Hill, onde tinha um campus da UNC, University of North Carolina. A Mônica Hector, então, ela vai dizer num dos livros que ela escreveu, em relação a esse projeto científico do Greimas, a semiótica do Greimas, Hector vai dizer o seguinte: sua teoria parte do existente, do palpável, do visível. Daí, né, a teoria da objetividade, que ele fornece uma ferramenta para analisar o texto de maneira mais objetiva possível. Tudo que se pode extrapolar é a partir do texto, diz Hector. Por isso Greimas insiste na enunciação enunciada que existe. Então o sucesso desse operador, actante, sujeito, narrador, manipulador, e não ator de papel dual, como diz o Luiz Tati, depende do fazer consumir o seu produto mensagem. Então toda mensagem, em última instância, é um produto que está sendo oferecido para alguém que está assistindo, para alguém que está lendo, no caso de uma carta, de um e-mail, né, uma correspondência, ou mesmo um texto poético. Então veja bem, é por isso que usa de seu talento pessoal, estou falando aqui do músico no caso, sua habilidade no domínio dos instrumentos, sua capacidade criativa no ato de reprodução da canção, cuidando de todos os seus detalhes a fim de manipular, convencendo seu público destinatário. Então, há toda uma articulação de instrumentos, de harmonia, na composição, na performance em si, com o intuito de envolver ali o público, né? Então ele é um destinador, narrador que busca
provocar em seu destinatário narratário o querer ouvir o que ele faz, como ele produz e o que ele pensa. Porque em cada letra de música tem uma mensagem, tem um pensamento que está manifesto ali dentro do enunciado. Diríamos, finalmente, que busca a identificação totalitária por conta de um discurso centrado na parcialidade. É o que o John Lennon faz, né? No início de God, ele diz: Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Então, veja, ao invés de eu meço a minha dor, medimos. Então, o sujeito manipulador, astuto, não é? Que passa a envolver quem está ouvindo ali, quem está acompanhando a música no próprio discurso. Nós medimos a nossa dor. Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Então ele oculta o sujeito nós, porque medimos é verbo pluralizado, que pede o sujeito que está oculto nós. Então veja bem, então não é ele, não é um pensamento dele. É um discurso parcializado dele, mas ele tenta fazer com que esse discurso seja de todos, por uso desse verbo medimos, que pressupõe um sujeito oculto nós. Percebe? Então são manipulações de quem escreve a letra, de quem interpreta. Mas o que ele pensa que é uma visão parcializada não é necessariamente o que todos que estão ouvindo vão pensar, né? Então a ação epistemológica do destinador consiste em fazer o destinatário, estou lendo a minha tese, de sua mensagem, aderir às suas ideias. É, portanto, detentor da modalidade volitiva. Ele tem o querer fazer crer, modalidade volitiva. Para realizar seu programa narrativo, ele precisa antes tornar-se competente. Dominar os instrumentos, saber tocar e envolver o ouvinte, conquistando as modalidades virtualizantes do querer no outro e do dever também no outro. E atualizantes, então, marca bem aí os tipos de modalidades. Você tem a virtualizante, que está inserida o querer e também o dever em quem ouve. Você tem a modalidade atualizante, em que pressupõe naquele que ouve um saber e um poder. E realizantes, que pressupõe um ser, no caso da identificação, e um fazer, conforme destaca o Gray Mass. Hector, a Mônica Hector vai chamar essas modalidades de modalidades virtualizantes, atualizantes e de realização. Então o Gray Mass redefine a modalidade como a produção, olha aí a definição, para o termo modalidade vinda do mestre, o criador da teoria, o Gray Mass. Como é que ele define? A produção de um enunciado dito modal que sobredetermina um enunciado descritivo. Essa é a definição de modalidade para o Gray Mass. E o Gray Mass vai criticar o enfoque indutivo das modalidades por considerar que os inventários de verbos modais propensos à contestação variam de uma a outra língua natural. Os enunciados canônicos de fazer e de estado são propensos a serem achados na sintaxe, na descrição ou ainda em condição hiperotáxica como enunciados modais. Então, veja aí o que o Gray Mass vai falar a respeito disso. Vamos pegar aqui a citação do Gray Mass, ó. Por outras palavras, pode-se conceber A, o fazer modalizando o ser, confira a performance, o ato em si. B, o ser modalizando o fazer, confira aí a competência. C, o ser modalizando o ser, confira aí as modalidades veredictórias. E o D, finalmente, o fazer modalizando o fazer. Vamos conferir aí as modalidades factitivas que eu já mostrei para vocês. Então, nessa perspectiva, o predicado modal pode ser definido primeiro somente por sua função táxica, por seu alcance transitivo, suscetível de atingir um outro enunciado como objeto. Então, é o Gray Mass aqui
falando, não é? A citação do próprio criador aí da teoria semiótica. Então, há, como nós vemos, uma hierarquia de valores modais, sintaticamente organizada, no eixo sintagmático. No plano narrativo, temos o sujeito dotado do querer, do saber e do poder e do dever fazer, o qual classificamos de sujeito competente para realizar a performance. Então, se o sujeito tem as 4, né, modalidades da competência, né, querer, dever, o poder e o saber fazer, então nós chamamos de um sujeito competente, quando ele reúne as 4 habilidades aí. Muito bem. Esse sujeito também se bifurca em 2 instâncias de um mesmo actante, como explica Mônica Hector. Vou ler a Mônica Hector. O sujeito precisa primeiro adquirir competência para depois ser desempenhador, para depois realizar a performance, é claro, né? O Popeye, por exemplo, para exercer a performance da conquista da Olivia, lá no desenho animado do Popeye, ele vai precisar do quê? Do objeto mágico, objeto modalizador chamado espinafre. Aí ele adquire a competência e ele é capaz, então, de desempenhar aí o seu papel actancial na busca do objeto de valor Olivia, que traz o valor felicidade, pressupõe-se, né? Então, o sujeito é o modificador do predicado de um dado enunciado, por meio de sua ação enquanto usuário competente da língua. Não é preciso apenas dominar o sistema linguístico existente, mesmo antes de seu nascimento, mas querer, saber e dever poder e fazer, isto é, transformá-lo em discurso. Quando nós nascemos, né, passamos a ser usuários da língua, porque ela já está aí, não somos nós que inventamos a língua, ela já está aí, nós vamos só utilizar, né, essa língua para nos comunicarmos. Operar a articulação desta língua de maneira que possamos ser compreendidos e convencer aquelas pessoas que nos ouvem. Então, o fazer do sujeito é percebido no interior da função de transformação por meio do seu desempenho em relação ao domínio das modalidades veredictórias, factitivas, epistêmicas e deônticas. Eu vou falar ainda sobre todas essas modalidades. Já mostrei para vocês o quadrado semiótico das modalidades factitivas, né? Vou mostrar depois as veredictórias, as deônticas e assim por diante. As epistêmicas também. Porque as modalidades veredictórias e epistêmicas pertencem ao mesmo plano isotópico, envolvendo o crer e o saber fusionados, eles se fundem na verdade. Assim, podemos falar que o desempenho do sujeito implica em seu uso satisfatório das modalidades organizadas em cognitivas, tímicas e pragmáticas, factitivas, epistêmicas, deônticas, volitivas e aléticas. As aléticas são aquelas que referem-se ao ser do sujeito. E encerramos nosso bate-papo sobre esse assunto aqui. E na nossa próxima conversa vamos falar especificamente sobre as modalidades veredictórias. Então, um grande abraço, espero que você tenha gostado. Até a próxima.